Audiência Pública PLL 02/2017, solicitada pela Comissão de Interesses Difusos e Coletivos. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à audiência pública promovida pelo Poder Legislativo de Carazinho, solicitada pela Comissão Permanente de Interesses Difusos e Coletivos. O objetivo é ouvir a comunidade civil, organizada, empresas e demais interessados sobre o projeto de lei número 0217, que proíbe a queima e soltura e manuseio de rojões e fogos de artifício com estampida em Carazinho. A matéria original é de autoria do vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo e está em tramitação na Comissão de Interesses Difusos e Coletivos. Há, no entanto, 2 substitutivos, um de autoria do vereador João Pedro e outro do vereador Ivomar de Andrade. Convidamos para compor a mesa os vereadores Gilson Halbert, presidente da Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, João Pedro Albuquerque de Azevedo e Luiz Fernando Costas, integrante da comissão. Destacamos e agradecemos a presença das demais autoridades presentes, imprensa, comunidade. É muito importante para nós, representantes do povo, e para o município a presença de todos vocês. É importante explicar como se dará o funcionamento dessa audiência. Inicialmente, os autores proponentes dos 2 projetos em análise farão uma breve explicação sobre as matérias e depois será aberto para o pronunciamento da plateia, que deverá fazer sua inscrição junto ao servidor Rafael, esse moço ali de roxo na minha esquerda, que está posicionado logo à frente. O presidente da comissão chamará a pessoa que se manifestará e terá o tempo de 3 minutos para se manifestar na tribuna ou fazer perguntas, e neste caso a comissão responderá à dúvida. Ao final, a comissão fará o encaminhamento final. Então, gostaria primeiramente de saudar a todos que vieram presentes aqui na Casa do Povo na noite de hoje, mais uma vez. Essa audiência pública vem ao interesse coletivo, né? Então, um projeto que pode alterar muita coisa no nosso município e a gente tem que sim discutir sobre o projeto, melhor forma de aplicar, se ele poderá ser efetivamente aplicado, se terá como fiscalizar. Então, todos aqui estão para contribuir, cada um pode ter o seu ponto de vista. Peço a todos que estão aqui o maior respeito aos pontos de vista, porque é a partir deles que convertirão resultados para que o projeto seja adequado para a nossa cidade e para toda a nossa população. Gostaria de destacar que esse projeto está em tramitação desde o ano de 2017, ficou parado a pedido do autor por algum tempo, sendo retomada a discussão agora nos últimos meses. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu faço um pequeno parênteses aqui, gostaria de ver as quase 2.000 pessoas que se manifestaram nas redes sociais, pelo menos 10% aqui dentro da casa. Então eu faço esse parênteses aí, que a gente vê uma briga muito grande nas redes sociais e a gente faz uma crítica construtiva e faz o convite que a comunidade possa estar aqui participando mais, porque as ideias que aqui forem propostas são as que serão levadas em consideração. Então, a gente faz esse apelo aí a toda a comunidade, a quem nos ouvirá depois também pelo YouTube, Spotify, pelos canais e pelas transmissões, que a comunidade, nesses momentos, tem que estar presente, para que a gente possa realmente construir o melhor para a nossa cidade. Então, hoje a gente viu, quando encerrou a nossa enquete, praticamente 2.000 pessoas participando, vereadores. O vereador Tomate, que se faz presente. E a gente vê hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas da nossa comunidade presentes aqui na Câmara. Então, eu vou deixar esse registro aí, convidando a comunidade, vereadora Laor Franciele, que é presidente do Combé, né, para que a gente consiga trazer aqui, porque no momento que a gente está construindo uma lei, a gente quer ouvir sim a opinião. Por isso que a gente convocou, através do pedido do presidente da comissão, uma audiência pública. E depois que o projeto estiver aprovado,
fica difícil daí depois de mudar essa situação. Então eu faço esse apelo, que se hoje alguém não pôde se fazer presente, o projeto continuará em tramitação, só não, de repente, poderemos propor ainda mais uma audiência pública se necessário, mas esse era o momento de todos estarem aqui se manifestando. Então agradeço e redobro os agradecimentos a todos vocês que saíram de casa e estão aqui hoje participando dessa audiência. Agora passo a condução ao presidente da comissão, Gilson Halbert, que fará a condução dos trabalhos na reunião da noite de hoje, na Casa do Povo. Agradeço a todos e peço uma licença. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a todos os presentes nessa noite. Eu sei que talvez o frio desse dia deixou muitas pessoas que gostariam de vir, mas agradeço a presença de vocês para trazer as suas opiniões. É uma grande honra estar aqui hoje debatendo um assunto tão importante para a nossa cidade, que já vem pautando em diversos municípios do Brasil. Nós formamos nesse ano a Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, que é composta pelo vereador Tenente Costa e João Pedro Albuquerque e eu, o vereador Gilson Halbert, que é uma comissão permanente que faz análise das proposições protocoladas pelos vereadores. Um de nossos instrumentos é a audiência pública que realizamos hoje. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras, a 1h30 até as 4, 5 horas, às vezes conforme a quantidade de projetos, e essas reuniões são abertas. Assim, quem quiser participar e verificar como debatemos cada projeto é nosso convidado. Convidamos agora para que o vereador João Pedro, que é o autor do projeto inicial, explique aos presentes brevemente sua proposição e seu substitutivo. Convido o nosso vereador Tomate para que faça presença na mesa aqui. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos que se fazem aqui presente, para a gente poder discutir um pouquinho mais deste projeto, que, como bem foi falado, teve seu início lá em 2017, no mês de fevereiro ainda, e que ficou suspenso, até a meu pedido, para que a gente pudesse analisar melhor como seria o posicionamento da comunidade desde então. O que acontece? Este ano teve um episódio que ficou muito marcado aqui na nossa comunidade, que todos lembram, no início do ano, quando teve um episódio de solturas sucessivas de foguetes, que causou um estardalhaço aqui dentro da nossa comunidade, muitos problemas causados devido ao barulho desses foguetes, e com isso trouxe à pauta novamente esta questão. Na época, quando eu havia apresentado o projeto, eu havia observado que havia um apoio bastante grande, mas uma rejeição também bastante grande, no sentido que muitas pessoas questionavam da necessidade de você promover uma proibição nesse sentido. E, diante daquele episódio no início do ano, esse tema voltou à pauta, e eu acho que muitas pessoas que até então tinham um posicionamento adverso passaram a compreender melhor a necessidade de se regular essa situação da soltura dos fogos com barulho dentro do nosso município. Pois bem, esse projeto inicial, lá em fevereiro, ele era mais sucinto. Ele proibia a queima, a soltura e o manuseio de rojões e fogos de artifícios sonoros. Determinava que os estabelecimentos que comercializem fogos de artifício como um todo tivessem que divulgar material gráfico alertando sobre a proibição
desse uso desses fogos sonoros, bem como as consequências nocivas à saúde das pessoas ou dos animais, né? Com todas aquelas categorias que todos sabemos, que sofrem com os impactos desses sons altos. E também passava para o Poder Executivo o dever de regulamentar a questão das penalidades. O foco inicial desse projeto era, mais do que proibir, conscientizar. Então, não pode. Onde vende, tem que dizer que não pode e o porquê não pode, incentivando as pessoas a comprarem fogos sem barulho, que são os fogos visuais, aqueles fogos de artifício que a gente vê no Ano Novo, mais bonitos. E, além disso, passava para o Poder Executivo, para a Prefeitura, poder fazer a regulamentação das penalidades. Por quê? Para que, nesse meio tempo, a gente pudesse trabalhar justamente a questão da conscientização. A gente não quer fazer com que as pessoas deixem de fazer algo assim na marra. A gente quer que as pessoas entendam, compreendam o porquê dessa proibição, sem a qual, pessoalmente, entendo que ela pode ficar um tanto sem sentido. E aí dá ideia de fazer uma audiência pública para a gente discutir isso. Pois bem, depois o Tomate vai vir aqui explicar o substitutivo dele, né, Tomate? Mas até para já dar uma pincelada para vocês, ele vem acrescentar outros 2 pontos importantes, que é a proibição da venda e do armazenamento de fogos sonoros. E também regulamenta, desde o seu projeto original, a questão do seu substitutivo, a questão das penalidades. Então, desde a lei original, já se traria todas as consequências legais para quem descumprisse essa legislação. E eu também apresentei um outro substitutivo, que também tinha como objetivo principal a conscientização com uma inovação, buscando a proibição da queima, a soltura, o manuseio, em determinados horários, como das 20 horas da noite até as 8 horas da manhã, que são horários ali críticos, que incomoda mais ainda esses fogos. E também em qualquer horário, em determinadas situações. Para qualquer evento promovido ou custeado pela administração pública, ou seja, a administração pública teria que dar o exemplo, não poderia mais financiar ou promover eventos com fogos sonoros, apenas com fogos visuais, se fosse o caso. Também proibindo em qualquer horário, no raio de 500 metros de distância de hospitais e casas de saúde, escolas quando em funcionamento, clínicas geriátricas, centros de atendimento especializado a pessoas com deficiência psíquica ou mental, transtorno do espectro autista ou idosos, enquanto em funcionamento, bem como em outros locais onde estiverem sendo realizados eventos ou atividades voltados aos mesmos, enquanto perdurarem as atividades, e também no raio de 500 metros de entidades públicas ou privadas responsáveis pelo abrigo de animais. E, além disso, incluiu um outro inciso que trata da soltura sucessiva, considerando para esse fim mais de 2 sequências de fogos de artifícios sonoros na mesma data e no mesmo local ou em proximidades. O que era a ideia? Era tentar contemplar as situações mais críticas que a gente observa, né? Quando tem proximidade a alguns locais que abrigam um maior número de pessoas que são atingidas de uma forma mais impactante com esses fogos, né? Pessoas idosas, pessoas doentes, crianças, os animais, os autistas, pessoas com deficiência também mental, psíquica, e também abrangendo aquele episódio que ocorreu, a soltura de fogos de hora em hora, que também acabava atrapalhando bastante e causando grandes problemas. Então, esse era o objetivo desse substitutivo, que mantinha também aquela ideia de que no comércio de fogos tivesse explícito as consequências de eventual soltura, né, os problemas que é causado pela soltura desses fogos sonoros, bem como da proibição prevista na lei. E, novamente, passava para o Executivo regulamentar essa questão das penalidades. Pois bem, diante desse cenário, depois da explicação do vereador Tomate, até eu vou fazer um pedido, presidente, que a gente possa ouvir vocês e, acima
de tudo, discutir alguns pontos que eu entendo que são muito importantes. A gente separar ponto a ponto o que vocês, que estão aqui hoje, também representando a comunidade, nós, enquanto vereadores, somos representantes da população caraziense, mas hoje vocês aqui também são representantes da comunidade e por isso que a gente quer ouvi-los. Para a gente poder ver o que realmente a gente deve proibir, o que a gente deve apenas restringir, flexibilizar, o que realmente tem que deixar como está, a gente quer ouvir vocês. Por isso é uma audiência pública, por isso a gente convocou vocês para vir dar a sua opinião. Então eu até separei aqui alguns pontos, já vou antecipar, que eu acho que é importante a gente discutir separadamente, se concordam ou não concordam, se são a favor ou são contra, em relação aos fogos. O uso, a venda, o armazenamento, essa é a questão dos cartazes nas empresas, a questão da multa de imediato ou para ser regulamentada, a questão de fornecer um período de adaptação na lei, para que a gente trabalhe justamente essa conscientização. Tudo isso a gente quer ouvir de vocês. Eu, rapidamente, se me permite, eu gostaria de começar pela questão básica aqui, que é o uso. Só para eu entender como é que está a formação da nossa plateia aqui, dos nossos colaboradores dessa audiência pública de hoje. Quem aqui tem uma posição firmada contra o uso de fogos sonoros? Quem aqui tem uma posição formada contra a proibição? Maravilha. Muito importante, obrigado pela presença de vocês dois aqui, para defender esse outro lado, esse contraponto, porque isso aí entendo que vai ser muito importante para a gente encontrar um caminho que daqui a pouco vai atender da melhor forma ao interesse público. Essa é a ideia de nós termos feito essa audiência pública, por isso eu agradeço a presença de vocês aqui também. Então, nesse momento, agradeço essa primeira explicação, passo para o presidente continuar a condução da nossa audiência pública. Obrigado. Agradeço as palavras do nosso vereador João Pedro e gostaria de pedir às pessoas que quiserem fazer a sua explanação na tribuna, que vão até o nosso amigo Rafael, que faça a sua inscrição, tá? Porque daí eu posso chamar pelo nome. Então eu peço às pessoas que façam a sua inscrição junto ao nosso servidor Rafael. Tá? Obrigado. E convidamos também agora o vereador Ivomar de Andrade, o Tomate, para que explane sobre o substitutivo proposto por ele. Boa noite a todos e a todas. Satisfação estamos aqui, presidente Gilson da comissão, que coordena os trabalhos, assistência aqui. Vocês vejam bem, 2017. Já em 2017 se apresentava um projeto e havia necessidade de que esse projeto voltasse à tona. Quando apresentamos o substitutivo, apresentamos porque entendemos que existem fontes que nós devemos analisar. Respeitado o interesse público, respeitado a comercialização, nós temos que entender o seguinte, gente. Só no ano passado foram 228 pessoas que morreram em contato com fogos de artifício no país. Nós já tivemos casos no passado aqui, eu não vou me reportar, até porque o filho do amigo meu, também teve um acidente com fogos de artifício e acabou perdendo a vida, e era um grande amigo meu e permanece amigo. O que nós temos que analisar com esse projeto que entreguei aos senhores e senhoras é a sua aplicabilidade. Quando nós queremos aplicar uma lei, ela tem que ser direta. Ela não tem como abrir brechas de horário, ou você aplica ou não aplica. Até porque nós não teremos como fiscalizar que em tal horário vão estar disparando rojões, fogos perto do hospital.
ou vão estar lá perto da capa, vão estar com os canis, ou numa residência que tem autistas idosos. E eu tive o depoimento de um pai e de uma mãe que possui um filho autista e me disse: o que nós fazemos, Tomate, quando acontece a queima de fogos de artifício? A gente vai para outra cidade, porque o nosso filho não suporta. Então a gente não pode ser egoísta de achar de que simplesmente nós temos que entender de que simplesmente vamos atender uma necessidade de alguns. Não. A pesquisa está ali. 70% ou mais são contrários. Eu respeito a minoria. Eu nunca discriminei por dizer assim, temos maioria, nós vamos ter que ser assim. Não, nós temos que ter a liberdade de discutir e a consciência da sua aplicabilidade de um projeto substitutivo que venha atender principalmente o bem-estar social das pessoas. Nós precisamos olhar a sociedade como um todo. Quando você se depara com 228 mortes no país por fogos de artifício, já dá um recado. É sinal de que alguma coisa está errada. E a gente determinar locais na cidade, não tem como fiscalizar. O pessoal do meio ambiente da prefeitura vai ficar louco se tiver que fiscalizar. A fiscalização não vai ter corpo humano suficiente para fiscalizar. Ou a gente proíbe ou não proíbe. Por isso que eu sou muito taxativo nas minhas proposições. Ela tem que ser aplicada, a lei tem que ser dura. Senão, nós não precisaríamos de lei. Nós não precisaríamos de lei no trânsito, nós não precisaríamos de leis em toda a nossa vida, como a gente vê estacionar em vagas de deficientes, vagas de idosos. Nós vemos pessoas sentadas em ônibus e não levantam para uma senhora, para um idoso. Ou nós começamos a agir de uma forma mais prática e objetiva, e por isso nós apresentamos o substitutivo, justamente porque começamos a ser procurados por pessoas que estavam se sentindo prejudicadas, né? Pessoas com todas as áreas, não é só animais, mas de todos os modelos. O nosso projeto, ele vem com um objetivo, não é proibir simplesmente todos os fogos, mas aqueles que têm um estampido. Existem outros fogos pirotécnicos que não produzem esses efeitos sonoros. O ouvido humano, os senhores têm uma ideia, ele tem a suporta até 80 decibéis. Esse é o nosso suporte, que nós podemos, que não haja prejuízo à nossa audição. 80 decibéis. Uma queima de fogos produz até 140 decibéis. Quase o dobro da capacidade humana de suportar. Vocês imaginam os animais que têm a capacidade de audição superior à nossa. Vocês imaginem um idoso, imagine um autista, imagine alguém deficiente que não suporta tantos decibéis sendo detonados. E o nosso projeto apresenta justamente com o objetivo principal: permitir a venda de fogos, mas sem o estampido. O próprio ECA já prevê a punição em relação à questão de queima de fogos de artifício, que envolve a criança. Isso não sou eu que estou dizendo, é a lei que prevê. E nesse sentido, acho que nós podemos ser criativos. Se a gente entender de aprovar esse projeto de lei em Carazinho, como já foi aprovado em Santo Ângelo, Passo Fundo, São Paulo, primeiro comecei pelo Rio Grande do Sul, em tantos municípios do Brasil. Se as pessoas estão procurando fazer leis que venham a estabelecer regras, é porque há necessidade. Se a sociedade não consegue se regrar, cabe ao poder público fazer as regras do jogo e colocar e aplicá-las. Se a sociedade conseguir ter educação suficiente de não ultrapassar o direito do outro, porque o meu direito acaba quando começa o seu, vice-versa. A questão do respeito, ela é de mão dupla. O respeito para ser respeitado. E quando nós nos deparamos de que não há o devido respeito, me preocupa. Por isso a apresentação do nosso substitutivo vem atender o interesse da sociedade como um todo, respeitar a comercialização, desde que não haja esse estampido, desde que seja limitado, mas que seja em toda a cidade, porque não tem como localizar. Eu respeito a ideia do colega, mas não tem como eu localizar ou determinar horários que seja possível. Isso é aquela história, eu quero agradar A e B. Não, eu quero trabalhar em cima de uma lei que possa ser cumprida e que possa ser fiscalizada. Por isso, nosso substitutivo vem atender este interesse principal, com a ideia de que a gente possa, junto, construir aqui um projeto que seja fácil de quebrar tradições.
O mais difícil na vida é quebrar tradições e costumes. Por mais que eles sejam prejudiciais, a gente vê com dificuldade da quebra dessas tradições. Mas a gente consegue, se a gente mudar o comportamento, a cultura e, quem sabe, criando uma legislação capaz de atender à necessidade daqueles que tanto almejam, que é poder ter a liberdade seguinte: eu quero ver fogos, mas não quero ouvir esse barulho. Eu não quero ouvir 140 decibéis no mínimo sendo jogados. Porque não é só no final de ano, não é só no período de Natal. Se o meu time ganhar, eu vou soltar. Se eu estou de aniversário, eu vou queimar fogos e eu tenho que extrapolar. A questão da gente querer extravasar na vida, e a maioria das pessoas procura extravasar não só com fogos de artifício, com a bebida, com tudo aquilo que a gente vê na sociedade, as pessoas têm que entender de que tudo tem limite. E talvez seja isso. A sociedade ultrapassou os limites do respeito. Por isso apresentamos um substitutivo que venha atender o interesse da maioria da sociedade, que pede um pouco mais de silêncio. Não estamos pedindo de que se apague o brilho do Natal. Não estamos pedindo que se apague o brilho dos festejos. Não estamos pedindo que se apague as luzes daquilo que a gente quer ver de tão bonito. Mas é possível. E hoje, dando uma entrevista na rádio, eu ouvi uma ouvinte me dizendo: por que não soltarmos balões com mensagens de amor, de carinho e de respeito? Balões que vão soltar mensagens que o papel desaparece com o tempo, mas a mensagem fica. Talvez nós possamos fazer mensagens de respeito, carinho e amor. A sociedade está carente disso, mas para isso nós precisamos uma legislação que seja aplicável e fiscalizada. Por isso o nosso substitutivo vem atender esse interesse. A sociedade pede, a sociedade exige, e o que nós temos que fazer como legisladores? Legislar em prol de uma sociedade saudável e capaz de atender o interesse da sua maioria, sem prejudicar a minoria e sem criar barreiras para a minoria. Vivemos num país, vivemos em uma sociedade em que não deve haver distinção de cor, valores. O maior valor que nós devemos dar é a vida. Por isso, apresentei o substitutivo. Muito obrigado e uma boa audiência pública a todos nós. Obrigado, gente. Obrigado, agradeço as palavras do nosso vereador Tomate. E agora queremos ouvir vocês que se reúnem aqui conosco hoje. E pela inscrição nós temos, se alguém quiser se inscrever, se interessar novamente, mas eu tenho aqui escrita Franciele Leite, presidente do Combeia. Então peço que ela faça uso da palavra. Agora sim. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, boa noite aos representantes da causa animal, que, ao meu ponto de vista, estariam lotando esta casa aqui, se viessem conforme fizeram a votação, né? Boa parte da votação ali da nossa enquete. Mas talvez o frio, talvez demais compromissos, enfim, tenham atrapalhado essa vinda desses representantes tão importantes. Eu digo a causa, me refiro à causa animal porque ela representa, de certa forma, como presidente do Conselho, né, de Bem-Estar Animal. Então, eu me reporto diretamente à causa animal, mas não esqueço também de outros segmentos pertinentes a este projeto, né, que são os idosos, que são as crianças, que são os bebês, os pais de bebês pequenos, né, crianças autistas que vivem em um mundo à parte, digamos assim, né? Em um mundo distinto do mundo que a gente vive, e se sentem incomodados quando há essa falta de consideração, né? Visto que, quando nos foi solicitado ao Combeia o parecer relativo ao projeto, nós nos reportamos à comissão com o posicionamento de que seríamos e continuamos contrários, da mesma forma que o vereador Tomate pensa, até já comentei com o vereador João Pedro também, a comercialização destes fogos especificamente com estampido. Eu acho lindo o espetáculo de fogos com brilho,
Quem não acha? Realmente é muito bonito. Nesse ponto eu sou favorável. Acredito que o espetáculo realmente está na soltura destes fogos. E eu não vejo atrativo nenhum naquele outro artefato que apenas emite um som estrondoso e que de beleza não tem nada. Nem de beleza aos olhos e muito menos de beleza em consideração ao ser humano, aos animais, enfim, aos outros segmentos pertinentes a esse projeto. Por que eu penso, vereador João Pedro, que essa questão de emitir, né, colocar no projeto, relacionar distâncias e horários para a soltura, talvez não tenham eficácia. Por quê? Porque, muito bem, eu estou a 500 metros de uma escola, estou a 500 metros longe, afastado de uma casa geriátrica, de uma instituição de abrigamento de animais, mas e na casa ao lado? Eu sei se tem uma criança que é autista ali? Não sei. Eu não sei se tem animais naquela casa, não sei. Não sei se tem um idoso que sofre com estas condições de barulho, também não sei. Não sei se tem um bebê que talvez a mãe esteja passando dificuldades justamente com a questão do sono, né, desse bebê, enfim. Talvez, às vezes, o bebê, ela custou para fazer o bebê dormir, e, de repente, vem alguém lá e simplesmente solta aquele rojão, faz aquele barulho e a criança acorda novamente. Isso é uma falta de respeito muito grande. Pessoas com problemas cardíacos, que também estão lá no aconchego do seu lar, de certa forma, e são acometidos por uma situação desta. Isso é uma falta de respeito e de consideração. Certo? Quanto aos comerciantes, eu entendo que vocês têm esse artefato no comércio de vocês para justamente fazer a venda, mas eu acredito que não seja este o maior fator de prosperidade do ramo de vocês. Porque esses foguetes, eu não sei se quem é empresário que saberia me dizer o custo qual é o custo de uma caixa desse foguete de rojão, enfim. Mas eu acredito que os fogos que tenham um artefato luminoso e não tenham esse ruído sonoro que o artefato que está em discussão provoque, eu acredito que até o preço seja mais considerável. O que, de fato, se fosse proibida a venda do artefato com o rojão, com o estampido, seria oferecida a alternativa do artefato luminoso, que, além de muito mais bonito, traz mais rentabilidade ao comércio do ramo, ao comércio em questão, certo? Quanto à orientação, eu penso que nós já temos orientações sobre tantas coisas na nossa comunidade, na nossa sociedade, e eu vejo que as pessoas não se conscientizam de que, de fato, estão ultrapassando o limite, o direito de outras pessoas, sejam de vizinhos, de colegas, enfim, certo? Da mesma forma que eu penso que nós não podemos nos ater eu vejo muito nas redes sociais o povo de Carazinho falando que Carazinho é uma cidade que parou no tempo, uma cidade que não evolui, que não progride. Pois bem, eu penso que evolução, progresso, depende, além da legislação a que somos submetidos, não digo legislação que trate apenas do ramo industrial, de mais empregos, mas também legislações que tragam em si conteúdo, contextos de conscientização e humanidade, que as pessoas tenham em si a consciência de que não estão sozinhas no mundo. E, além disso, da legislação, eu penso que o principal progresso e forma de evolução de uma sociedade é, sim, a evolução moral, a evolução intelectual, se preocupar com o outro, certo? Termos uma sociedade não só de máquinas, que não vivam somente para trabalhar, produzir dinheiro, enfim, para isso, mas uma sociedade que pense no próximo, que tenha a conscientização de que você não é o único. Tem outras pessoas que dividem a sociedade com você e que têm muitas necessidades, que precisam de muito mais cuidados e têm muitas necessidades mais do que você tem. Então, eu digo, repito, que o nosso posicionamento
eu acredito que do pessoal que trabalha diretamente com a causa animal, bem como o nosso posicionamento enquanto conselho, é de que, sim, deve ser abordada a questão de conscientização, com certeza, mas, sobretudo, eu acredito que a forma mais viável de fiscalização, claro que isso deverá ainda ser estudada quanto à aplicabilidade, penalidade, se vai ser de uma primeira vez, eu acredito que não, acredito que deve ter um prazo, né, vamos dizer assim, dos estabelecimentos se condicionarem a essa situação também, certo? Mas eu acredito que deve haver uma restrição, sim, na venda destes fogos específicos. Acredito que devamos abrir espaço para o espetáculo em si, espetáculo de cores, de luzes, de brilho, que é o que todo mundo gosta de ver. Então, eu acredito que, claro, regulamentadas os devidos argumentos, né, quanto às penalidades, enfim, os prazos de adaptação, né, eu acredito que esta deve ser a forma mais eficaz de fazer esse controle, pois, visto que, mesmo havendo a conscientização, se uma pessoa soltar um foguete, um rojão, longe dos locais que foram citados aqui, mas do lado da casa de alguém que esteja incomodado, que realmente se sinta incomodado, né, num bairro, enfim, ou, né, não apenas numa casa, mas é um estampido que se escuta, né, não só por uma casa, um bairro inteiro. O caso daquele evento que o vereador João Pedro citou no começo do ano, parece que foi um aniversário de uma pessoa bem esclarecida, até diga-se de passagem, esclarecida com o quê? Esclarecida em relação ao egoísmo dele próprio. Não esclarecido no que ele deve fazer pelo próximo ou pelo cidadão que divide a comunidade com ele. Foi o dia inteiro, um dia inteiro, de estampidos, de barulhos estrondosos que as pessoas escutavam longe do local que estava acontecendo. Sendo que o local, um local num bairro central, certo, perto de escolas. Então, é uma questão, vejam bem como o nível de cultura da pessoa, nível de formação, de graduação, muitas vezes, dentro dele, ele é uma pessoa, e em nível de conscientização, isso é zero. É uma pessoa que é muito educada em condições de graduação, mas com educação e zelo pelo próximo, eu posso dizer que é uma pessoa que não tem credibilidade nenhuma. Então, quando eu vejo pais e mães se reportarem aos seus filhos dizendo o quanto é importante zelar pela natureza, o quanto é importante proteger os animais, respeitar os idosos, respeitar as diferenças, sejam elas quais forem de uma sociedade, porque não somos cidadãos únicos, somos cidadãos que têm diferenças, pensamentos diferentes, e isso tudo deve ser respeitado. Então, quando acontece isso, quando pais, eu acredito que pais e mães passem estes valores, porque esses valores devem ser passados justamente dentro das casas e não nas escolas. Nas escolas, os professores têm o dever de ensinar matérias, conversar sobre valores, mas os valores a serem seguidos como valores que vão fazer parte da personalidade das pessoas, estes valores devem ser recebidos em casa. E quando eu vejo pais e mães mostrando esses valores, passando esses valores aos seus filhos, eu me convenço sim, acredito sim, de que a sociedade pode evoluir, que podemos evoluir, que podemos crescer e viver em um país, numa comunidade, enfim, em um mundo bem melhor. Meu muito obrigado a todos. Agradecemos as palavras da Franciele, presidente do Combeia. Então, eu peço às pessoas que estão aqui conosco, que quiserem fazer alguma manifestação, alguma pergunta, para que possa ser respondida pelo vereador João Pedro e o vereador Tomate, que façam. Estejam à vontade, pessoal. Só um momentinho, vereador, só para uma questão formal, como essa audiência pública ela está sendo gravada, é importante repetir a pergunta, só para repetir, então, o que significa dentro do substitutivo apresentado pelo vereador Tomate, no item... Ah, sim.
Posso responder? Só deixa eu repetir, vereador Tomate. Então, a cerca dos fogos de estampido que contêm até 25 centigramas de Soltou do pólvora projeto por peça, o que é em decibéis? Não é não é estampido. A pólvora é um elemento capaz de queimar e fazer. Sim. O que ocorre? Esse tipo de material, ele não vai provocar o estouro esse dos decibéis que a gente colocou. Por isso que são materiais que são utilizados, mas que provocam justamente a queima e a própria impulsão. Sim. Porque o projeto mas seria, talvez, não, com certeza. O que ocorre? Mas são materiais, são produtos que possuem pólvora, porque ele precisa para fazer a queima, ao mesmo tempo a sua impulsão. Mas não que ele vai estourar e fazer o rojão. Por isso que ele já... Não vai fazer. Este não. Talvez... É que o formato... Sabe como é que esse material diz? Porque o próprio Exército, que tem a regulamentação, coloca esse tipo de artefato. Isso, do Exército. Então, esse tipo de fogos não provoca, né? Mas ele consta nesse material, nessa nomenclatura, Milton. Sim, isso. Porque o próprio Exército já tem essa regulamentação e ele tem esse tipo de fogo. Como a nomenclatura do próprio Exército, eu não quis alterar, porque já tem prevenção em lei federal e o próprio Ministério do Exército. Sim, interpretação sim. Mas o que a gente tem que entender é que o caput, o próprio projeto diz proibindo, né? Proibindo estampido. Mas não será comercializado. Nesse projeto, com certeza, não haverá comercialização. Autorizou? Eu te entendi, Milton. Sim, não. Vai seguir a argumentação. As lojas que comercializarem vão ter que cobrar produtos, né? Se for aprovado, se for esse o interesse aí, se for promulgado, tem todo um procedimento, um processo que não depende só do legislativo. Aqui tramita, depois vai depender da discussão dos colegas, vai depender do entendimento de todos e, logicamente, o cumprimento da lei, né? Que é o mais interessante nesse sentido. Não, mas é bom você, interessante você levantar. Mas só uma questão de ordem, pessoal. Eu pediria que vocês viessem até o microfone, porque essa audiência está sendo gravada. Então, há uma necessidade dela ser gravada por todos. Então, agradeço a quem entenda isso. 1, 2. Agora está funcionando sem fio, só um minutinho, presidente. Boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Guilherme, obrigado pela palavra de conversar com vocês aqui também. Primeira pergunta que eu queria fazer para o João. O seguinte, você disse no começo ali que você quer conscientizar as pessoas por questão desses estampidos dos fogos, etc., por questões dos animais, pessoas com deficiência, autistas, etc., etc. Porém, o que acontece é o seguinte, a conscientização numa pessoa, acho que não creio em proibir ela, em sim ensinar, conscientizar, mostrar a melhor forma, sendo que esteja errado, esteja certo, mostrar como deve ser feito. Eu acho que isso sim seria conscientização, e não a proibição, de certa forma. Proibindo certas coisas, você acha, de fato, que seria a melhor maneira de conscientização? Por quê? O seguinte, eu me esqueci o nome da Franciele. Ela comentou sobre a questão dos animais, que era o principal motivo, etc., etc. Pela votação, do pessoal, acho que não tem nem 2 ou 3% das pessoas aqui que votaram nessa lei. Concordo plenamente com essa questão dos estampidos em questões de autistas e pessoas com deficiência e tal. A flexibilização de horários, etc., acho que seria um
ponto a ser discutível, porque entra muita coisa, questão de buzina de carro, que já ultrapassa os 60, 70 decibéis. Buzina de carro deveria ser proibido, por questão de barulho, correto? A questão de, vamos dar um exemplo assim, ó, o porquê de conscientizar. A pessoa que bebe no trânsito, correto? Está sendo aplicadas as leis, aquela balada segura, multas, perder carteira, etc, etc, etc. Porém, não é proibido de se dirigir, correto? Então, as pessoas que bebem, saem dirigindo e tal, a gente, para se conscientizar, para baixar os acidentes, como você falou que teve 220 e poucos casos com acidentes de fogos, não foi? Desses 228, eu tenho certeza, como eu trabalho nesse ramo e faço queima de fogos e tal, eu tenho certeza absoluta que não teve 1% desses 228 casos que foi por problemas de fogos. Foi por mau uso, foi porque a pessoa estava numa festa, estava bêbado, pegou um foguete, foi soltar alguma coisa assim, deu problema, soltou errado, soltou para baixo. Não foi seguida as leis de soltura do fogos, certo? Então, assim, ó, eu acredito que proibir certas coisas não seria, de fato, eu acho que assim, ó, vamos dar um exemplo, em questões de horários, como as questões de o pessoal do gurizada ficava na rua com som de carro, de noite, bebendo nos postos e tal. Até certo horário foi permitido, depois daquele horário, quem foi pego na rua, ou vai ser multado, ou vai ser retirado o som, etc, etc. Isso sim foi uma conscientização que foi feito. Quem foi pego, não sei se de fato, de primeira foi autuado, ou só foi verbalmente falado, na segunda vez foi feita a autuação, mas acredito que teve, não digo 100%, porque eu não saio toda noite, digamos assim, mas acredito que baixou bastante esse problema, por questão de multa depois, recolhimento dos produtos do pessoal. Então, assim, isso foi feito uma lei, mas não foi proibido durante o dia. Então, até que temos carros de som durante o dia, fazendo propaganda, que isso ultrapassa bem superior a 120 decibéis também, propagandas de som, etc. Então, assim, ó, a proibição, de certa forma, como comerciante, seria ruim para mim, certo? Mas concordo pelo lado, naquele fator que ela falou ali, que teve um caso de um cara aí que o dia inteiro soltando fogos, tá? Até conhecido meu também o cara, mas eu também concordo com você. Eu aqui te digo que eu concordo com você. Não acho correto ficar o dia inteiro soltando, madrugada dentro. Tanto é que assim, ó, brigada apareceu lá, alguma coisa assim, tivesse autuado ele, tenho certeza absoluta que ele é parado, não ia ficar tomando multa a noite inteira, certo? Então, assim, ó, eu acho que seria bacana nós debater, de repente, até certos horários, que pode ser feita uma queima em público, que possam pegar outras pessoas, possam atrapalhar outras pessoas, tanto no sono, quanto problema de distúrbios, quanto, enfim, N fatores. Seria bacana debater horários, a questão do estampido ou não estampido. Existem inaugurações de firma, às vezes querem fazer um evento durante o dia, correto? Não é à noite. O fogo de estampido geralmente é para durante o dia por questão de barulho, não tem cores. E os coloridos, logicamente, à noite. Como fica a situação? Não pode soltar nem durante o dia? Então, se não pode atingir até tantos decibéis, não interessa de dia ou de noite, tem que ser para tudo, vale para tudo ou não vale para nada. Então, como é que fica outra questão? De carros de som, de buzina, de alarme de carro, que isso tudo passa de 100 decibéis. Isso tudo incomoda qualquer um. Como ela falou também, de repente a pessoa está em casa, fez o filho dormir, e de repente, pam, deu um barulho lá. É uma falta de respeito, concordo. Porém, eu acho que abrindo um parágrafo no meio, regulamentando até certo horário, depois disso haverá penalidade, etc, etc, etc. Porque também não livra a pessoa de estar botando o filho para dormir, e de repente na casa do lado, o vizinho dispara o alarme do carro dele, acorda 2, 3 casas do lado por causa do barulho também, que ultrapassa os 100 decibéis. Então, acredito que certos horários seria bacana nós debater sobre isso. A questão do estampido de 140 decibéis, ou, como o senhor comentou, dos fogos estampidos que contenha 25 centigramas de pólvoras. Esses 125 centigramas de pólvora, isso mais ou menos, se fosse pegar para estampido,
certo? 25 centigramas daria mais em torno de 7,5 a 8 decibéis. Isso não é nada, certo? É menos do que aqueles estalinhos de jogar no chão. Então, seria só a propulsão mesmo. Só que uma propulsão de 125 centigramas, isso aí não alcança nem a altura que um fogo pirotécnico precisa para explodir. Correto? Então, assim, tem muita coisa que eu acho que deveria ser mais aberto para nós criar mais parágrafos no meio, em cima disso que vocês estão debatendo, do que só a proibição. Concordo que existem muitos que concordam, respeito a opinião de todos também. Só que, como eu falei, existem N fatores no dia inteiro que ultrapassam tanto quanto os fogos de artifício, que não são proibidos, que o pessoal reclama, e que, ao longo do tempo, eu acho que foram impostas leis, penalidades, infrações, etc., etc., que é bem acreditado. O cara faz, caiu a primeira vez, doeu no bolso, doeu alguma coisinha, o cara vai parar. Então, eu acredito que, assim, algumas leis, como horários, como, de repente, um fogo nível C, que é aqueles morteiros, realmente, que sobem 150, 200 metros, que dá um barulhão, seria outro caso a ser estudado. Mas a proibição de tudo, entra o resto do barulho do dia a dia, que não está sendo proibido, que todo mundo se incomoda também. Mas e por que só os fogos, então? Guilherme, até para nós darmos seguimento, primeiro, obrigado pela tua manifestação, até pediria que ficasse aí, até para nós podermos fazer alguns questionamentos. Eu vou te fazer porque é uma dúvida que eu realmente tenho, e a gente até já teve a abordagem da Franciele, acerca do prejuízo financeiro. Nesse sentido, em termos de... No aspecto financeiro, tu visualiza que é algo contornável, sem problemas? Se há prejuízo, tu teria como estimar esse prejuízo, nos informar, só para termos uma noção? Porque isso pode ser, eu vou lhe ser bem sincero, Sim. Não é nenhuma questão que eu pessoalmente entendo como prioridade nesse momento, nessa questão, mas que pode ser objeto de questionamento até de outros colegas, já que é um projeto que ainda vai ter seu seguimento. Pode esclarecer esse ponto para nós? Posso. Até ia comentar disso, acabei esquecendo. Ela comentou que os fogos de estampido são mais baratos do que os coloridos, do que os de luzes, porém os de luzes, por ser mais caros, agregam em mais lucro. Foi isso que você comentou, que o de estampido daria menos lucro que os coloridos. Compensaria, né? Sim, Apenas para fazer um registro no nosso áudio aqui, o questionamento é no seguinte sentido. Haveria uma compensação, entendes que seria possível essa compensação com a redução, eventual proibição dos fogos sonoros, com o aumento da venda dos fogos visuais, que tem um valor maior, né, de venda, e que poderia fazer essa compensação, eventualmente. É possível? Assim, o custo dos fogos de barulho, de estampido, são bem mais baixos. Então, com um valor mais baixo, logicamente, você consegue trabalhar com uma margem maior, por ser um valor mais baixo se oferecer para o cliente. E, na verdade, é bem ao contrário essa parte. Os fogos de estampido de barulho envoltam mais lucros do que os de cores, por questão de valor, para oferecer para o cliente que está comprando. Se ia compensar ou não, assim, desses últimos anos para cá, por questão barulhos, etc., o pessoal tem procurado um pouco a mais de luzes do que barulho. Um pouco a mais. Isso é questão assim, de 55%, 60% cores, 45%, 50% quase de estampido. Quase meio a meio, digamos assim. Maravilha. Então, retirando essa parte do estampido, na verdade, financeiramente, ou lucrativamente, está falando, para nós vai ser cortar pela metade os gastos, os lucros, desculpa. Por questão que vende muito fogos de estampido também. Festas, jogos, comemorações, aniversário, tudo, enfim. Vereador João, me permite? Guilherme, eu penso, assim, eu quero te pedir a tua opinião até se não seria tão interessante nós justamente conscientizarmos, claro, acredito que deve haver todo um trabalho de conscientização nesse sentido, mas se o oferecido for apenas aquela alternativa do luminoso, se sair de linha aquele com estampido, você acredita que a população, que o público não vai acabar comprando apenas do que tenha o brilho, enfim? A resposta seria mais ou menos que nem aquela frase, se não tem tu, vai tu mesmo.
Perfeito, mas é importante nós termos também, e acredito que seja uma tendência, né, Guilherme, de que haja essa transição e por isso o objetivo também de buscar a conscientização. Eu vou lhe responder a sua pergunta, mas eu vou deixar o Tomate, que é uma questão mais simples ali, Tomate, a questão dos decigramas, acho que o vereador ia comentar, né? Pode comentar que depois eu volto a falar da questão da conscientização. Não só nesse sentido, o que o Guilherme levanta justamente vem a responder o Milton ali, né? Não sou expert em pólvora e questões aí. Aqui conhece. Mas ele te narrou exatamente. É o estampido que praticamente é inaudível. O que eu quero dizer assim, para o Guilherme, assim, a gente trabalhar a conscientização, fecho contigo, nós temos que trabalhar a educação do povo, nós temos que melhorar muito, né, a questão da educação. A questão, por exemplo, da lei do carro sonoro, já existe uma lei, me parece, de 54, eu não era nascido, e uma juíza aplicou em Vacaria essa lei, que era dos carros... Era um decreto. Exatamente. Isso, de 1900... Na época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, olha aí. A Fran... Decreto-lei, né? Exatamente. A Fran sabe melhor que eu. Obrigado, Fran. Que existe e é só aplicar. O que se precisa, né, em questão dos carros de som? Eu moro aqui na Pátria, né? Estou morando agora na Pátria, antes eu morava na Venâncio Aires, então eu me deparo com a questão do hospital. E eu digo para vocês, o carro de som, assim, ó, Guilherme, infelizmente passam todos os dias, porque eu moro ali, é um absurdo. O que precisa? E aí, me desculpa, mas o Ministério Público tinha que estar aqui, né? Eu não morro de amores aí pelo Judiciário, não. Eu critico muitas vezes e tenho coragem de criticar. Falta uma atuação do Ministério Público junto, não adianta só cobrar do Poder Legislativo, Executivo, o Judiciário está aí também, o Ministério Público tem a função de fiscalizar e também fazer cumprir as leis. Ele é parte nos processos, ele denuncia, ele pede que os processos sejam instaurados. Então eu diria assim, ó, o que falta é justamente a conscientização, fecho contigo, mas eu diria assim, ó, questão do horário, né, Guilherme, que eu vejo assim, ó, fica difícil de fiscalizar, vai se tornar impossível a fiscalização, né? Eu acho que se a gente puder adaptar e dar um prazo X, não precisa ser amanhã, mas que a gente possa construir juntos, foi o que eu disse antes, né, João? Construir juntos no sentido de que a gente vá formatando a sociedade, vá formatando o consumidor, no sentido dele se adaptar a esta nova realidade, né? E de que ele possa se conscientizar. A ideia não é prejudicar os estabelecimentos, muito pelo contrário, deixar de vender, mas que a gente tem que começar a tomar iniciativas e tentar achar alternativas, principalmente, por isso a gente apresentou um substitutivo nesse sentido, mas eu defendo de que não tem horário, porque fica difícil a fiscalização. E, infelizmente, o seu Tomate vai chegar um horário que ele não vai lembrar disso. As pessoas, às vezes, leem só o título de uma reportagem e não leem o conteúdo. Imagina lerem uma lei. Vocês, eu tive a liberdade, porque eu sei que estou tratando com pessoas esclarecidas aqui, e eu sei que o senhor vai ler, né? O senhor vai ler porque o senhor também tem interesse e vai saber interpretar como o Milton interpretou a questão do estampido. Então, eu diria assim, ó, nós precisamos construir junto esse projeto aí. Nós precisamos construir com a sociedade, não só a questão de uma lei e de que o Executivo se aprove aqui no Legislativo, que o Executivo sancione e que está resolvido o problema. Nós sabemos que não está resolvido o problema. Vai depender das associações aí de proteção dos animais, vai depender da Casa dos Idosos, vai depender da sociedade como um todo. Mas que a gente tem que começar a fazer essa mudança de quebrar esse paradigma e a gente construir um projeto juntos. Essa é a ideia, Guilherme. Não sei se te respondi. Obrigado. Guilherme, posso, só para te passar agora o questionamento que você fez em relação à conscientização propriamente dita. Pois bem, de fato, pessoalmente, eu não entendo que a proibição exatamente é o que vai levar à conscientização das pessoas. E por isso, de fato, apresentei um projeto um pouco mais flexível do que o substitutivo apresentado pelo Tomate. Mas deixa eu lhe explicar. Ainda assim, a proibição, ela tem um caráter pedagógico, sempre que o seu descumprimento prevê uma pena. Então a ideia é essa, que as pessoas saibam que se andarem fora da linha, vão ser penalizados e que deixem de andar fora da linha. A gente sabe que isso não é definitivo, senão não haveria ninguém nas cadeias, nos presídios, porque todos sabem que se roubar vai preso, se matar vai preso, e isso ainda acontece. Então não é só a pena, a proibição de fazer alguma coisa que vai necessariamente conscientizar e evitar que ela aconteça. Mas eu entendo que a gente mexer com essa lei
E aí que está a ideia principal, quando apresentei lá em 2017 esse projeto, era levantar isso para discussão. Causou polêmica. A primeira coisa que aconteceu foi a polêmica. Né? Daí aqueles defendendo 100% a proibição, outros contrários, indignados, debochando da lei. Mas gerou polêmica. A coisa veio à tona. Esse ano voltou à tona com muita força por esse famoso episódio de janeiro do nosso amigo, né, advogado. Mas, enfim, o que eu vejo aí, até uma sugestão que fica, mas tudo o que a gente quer ver é a opinião de vocês. Qual que é o melhor caminho? Eu entendo que, de fato, seria interessante a gente trilhar um caminho de conscientização e de progressividade. E até um dos motivos que me levou a requerer, né, a realização de uma audiência pública era de debater com vocês essas questões, porque eu achei que era importante também os apontamentos, no fim das contas, que o Tomate trouxe, de uma proibição mais efetiva. Mas talvez, não de imediato, talvez a gente possa ir fazendo algo gradual. Então, uma própria sugestão que você faz, né, fica aí para vocês analisarem, também se manifestarem aqui oportunamente, é que a gente possa fazer algo graduativo, que você comece promovendo algumas restrições, até que se promova efetivas proibições. Porque eu realmente entendo que a gente precisa conscientizar, porque eu tenho um receio que essa lei seja aprovada e crie o mesmo impacto que criou a lei da proibição de beber nas ruas, que foi aprovada aqui em Carazinho. O que acontece? A gente vê que ainda tem muitas pessoas bebendo nas ruas e ainda rindo porque estão ludibriando ali a lei. Então isso não é interessante. Isso eu realmente não acho que é interessante e a gente tem que tomar cuidados para que isso não ocorra, porque aí a finalidade não vai ser atingida. Até porque, se você ver, pela nossa enquete, 79% são a favor da proibição. A tendência é que esses 79% são a favor da proibição, já devem ter uma consciência em relação aos efeitos nocivos desses fogos sonoros, e que não vão soltar esses fogos. Né? Eu sou a favor, eu gosto dos fogos, né? Gosto de festa, gosto quando meu time ganha, para mim podia soltar foguete e monte. Se a gente vivesse num mundo à parte, que não tivesse pessoas que sofressem com esses impactos. Aí eu estaria feliz, mas no momento que ele impacta outras pessoas, eu já não me sinto bem. Então, quando eu me dei por conta de que aquela minha alegria com os fogos estava gerando a tristeza de outras pessoas, ou de animais, mas também de pessoas que são os donos desses animais, eu vi que não, de minha parte, não se tem mais apoio fogos que façam barulho e causem esses impactos negativos. Mas eu sei que as outras pessoas, provavelmente esses 21% não têm ainda essa consciência. Claro, vai ter aqueles que talvez nem queiram ter, né, e nunca vão ter consciência, sempre vão pensar em si, nunca vão pensar no próximo, nunca vão saber deixar de olhar para o seu próprio umbigo e poder ter um olhar à sua volta. Mas muitos talvez não tenham a dimensão do real impacto desses fogos. E por isso a gente também não pode apontar o dedo para eles e dizerem que vocês são pessoas estúpidas, porque vocês não sabem nada, vocês são egoístas. Não, daqui a pouco só falta essa consciência. Em algum momento, essas pessoas que hoje são contra os fogos barulhentos criaram essa consciência. Agora, em algum momento, esses 21% ainda podem criar. E eu entendo que, de fato, a minha visão é que a gente deveria trabalhar para isso. Para começar a trilhar um caminho de conscientizar esses 21%, para assegurar que a lei não vai ser efetiva pela regra que proíbe o uso, mas vai ser efetiva porque as pessoas vão ter absorvido os reais motivos da existência e da propositura dessa lei, que é proteger aquelas pessoas e os próprios animais frágeis diante dos impactos desses estampidos. Então, realmente, concordo contigo, não é a proibição em si que vai conscientizar, é todo um trabalho que tem que ser feito. Por isso, desde o projeto original, a ideia é o quê? Que daqui a pouco você, como tem um comércio, possa colocar lá um cartaz explicando isso. Olha, soltar foguetes causa tais impactos, que nem tem no cigarro, né? Quando a gente vai lá e vê, eu não fumo, mas quem compra cigarro
vai ter que ver lá as consequências. Aquilo ali vai gerando um efeito também pedagógico, vai alertando as pessoas. E essa é a ideia também que possa acontecer. Então, onde comercialize, que pudesse ter esse impacto. Agora, eu entendo também, Guilherme, que deva se trilhar um caminho até a proibição que o tomate propõe no seu substitutivo. O meu projeto, como ele foi lá de início, ele é mais brando, ele é bem mais brando. O meu próprio substitutivo, quando eu venho colocar horários e distâncias, não é pensando na fiscalização, porque eu acredito que a fiscalização vai ter problema na própria questão de não ter distância, não ter horário, já vai se ter um problema em si. A gente sabe que faltam fiscais para fiscalizarem coisas até mais graves. Mas, de qualquer maneira, a ideia é justamente, quando eu propus essas restrições, de se criar um efeito pedagógico. Ó, comunidade, não se pode mais soltar foguetes em tais distâncias de hospitais, de casas geriátricas, de abrigo de animais, para que eles comecem a pensar, mas por que abrigo de animais? Ah, porque os animais sofrem, os animais tentam fugir, são atropelados, se enforcam, se debatem, porque as pessoas idosas sofrem também, comprometem seu tratamento médico, porque os autistas se escondem, ficam nervosos, tremem, famílias têm que sair da cidade, porque os impactos são muito negativos para o desenvolvimento dos autistas. Então, é essa preocupação que essa lei quer gerar. E que numa lei que você vai divulgar lá, começa a se bater muito nessa tecla do porquê dessas restrições. Agora, a ideia dessa restrição, desse substitutivo que meramente restringe e proíbe só em algumas situações específicas, como, por exemplo, a administração pública, que eu acho que tem que dar um exemplo desde já, é para ir criando justamente esse processo de conscientização, para chegar ao momento que, efetivamente, então, a gente tem uma proibição que seja de lei e também uma proibição inserida dentro da própria comunidade, como um ato de respeito ao próximo, de respeito aos outros, o não soltar os fogos com efeitos sonoros. Então, essa é a ideia. É uma alternativa que eu trago para vocês, né? Mas eu pessoalmente, só para concluir, não, é que eu gostaria de ouvir a plateia. Exato, o debate entre você. Não, eu quero ouvir as a compreensão do nobre aqui. colega para nós ouvirmos. Porque senão a audiência é pública, minha e tua. Por gentileza, Tomate, só para concluir. Só para pra concluir, então, terminar. presidente. Apenas estou colocando essa posição para vocês, porque eu gostaria de ouvir de vocês. A minha preocupação é com a maior efetividade da lei. Eu tenho a preocupação de que se proíbe tudo, eventualmente não tem efeito a lei. E se a gente fazer gradual, por exemplo, no primeiro ano restringe, a partir do segundo proíbe, ou dentro de um prazo, que a gente possa alcançar um melhor resultado para a comunidade. Para mim, não precisava ter os fogos mais depois que eu criei essa consciência. Agora a gente quer realmente que tenha o melhor efeito, pelo menos Para a minha concluir, visão. meu nobre colega. Concluído, presidente. Então, peço às pessoas que queiram se pronunciar, mais uma vez, trocar alguma ideia, fazer algum questionamento, alguma pergunta, estejam à vontade, pessoal. Querem? Posso comentar uma coisa, João? Só a última coisa aqui. Esse restringimento, essa restrição, seria, isso eu concordo com você, certo? Ter lá na loja, um exemplo, tem um cartaz, não digo favorecendo, tentando levar o cliente para o lado das luzes e não do estampido. O porquê da restrição e não da proibição. Vamos dar um exemplo. Você pega, a partir de amanhã é proibido a venda de fogos estampido. O cara pega e bota R$10 de gasolina, vai aqui no Metoque, compra e volta para estourar aqui. Isso é o que é lógico que vai acontecer. Proibindo numa cidade, o cara vai... Porque assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e esses que gostam vão ir atrás para comprar. Infelizmente, não vai ser só em Carazinho que vai ser proibido. Sou muito a favor dessas restrições, de nós chegar num consenso do que pode ou não pode ser feito sobre isso. Porém, bem como você falou, não vai ter fiscalização para a questão de espaço de onde soltar essas casas geriátricas, hospitais, etc, etc. Até, inclusive, na própria prefeitura, já fiz muitos eventos, inclusive do seu prefeito, do Milton. Ele é um cara que adora fogo de artifício, tanto que, na virada de ano, montei um show para ele na casa dele lá, inclusive com estampidos também.
Então, assim, ó, acho que essa restrição, sou a favor de algumas coisas, que tem certos estampidos que também eu concordo, que são demais, incomoda mesmo. Na parte da conscientização, de repente, de fazer alguma, sei lá, palestra, uma coisa assim, enfim, o que seja, da minha disposição, ajudo com total prazer, isso aí de conscientização, etc. Só bem a questão assim, da proibição mesmo. Acho que proibir não seria, de fato, algo que vai adiantar proibir. Porque, bem como você falou, tem proibições que o cara vai lá e quer burlar a lei, como beber na rua, como foi proibidas várias coisas, e mesmo assim continua acontecendo. Então, seria bacana a conscientização e a restrição de algumas coisas. E, passando nesses limites, consequente, eu acho que fazer não sei se seria a palavra certa, infração, alguma coisa assim, mas que fizesse o cara perceber que, não, se eu fizer errado e fizer de novo, vai dar problema. Certo? Eu acho que seria mais ou menos por aí, que seria bacana para todo mundo também. Mais Obrigado, alguma Guilherme. colocação, por favor? Poderia se colocar o microfone? Boa noite a todos. Meu nome é Franciele Zanetti. Eu vim com uma ideia bem restrita hoje, né, representando até a causa animal, mas eu consegui sair um pouquinho da caixa assim, e pensar mais adiante. A gente vê hoje como tendência várias mudanças de comportamento, de posicionamento, né, e até de atitudes. A questão do canudinho plástico, né, a proibição agora em grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo parece estar proibindo também. Então, eu queria perguntar ao Guilherme qual é a tendência nesse aspecto pirotécnico, né, do que as pessoas, ele disse que meio tem procurado, né, mas como ele trabalha com isso e ele tem mais conhecimento, qual é a tendência? Por exemplo, se daqui 2 anos talvez a gente consiga ter 80% dos compradores, né, optando por o tipo sem barulho de fogos, né? Então, que a gente consiga, talvez, fazer algo, como o João Pedro falou, gradual, né? Não que seja impositivo agora, que todos consigam se adaptar, né? Tanto a sociedade, a comunidade, quanto o comércio, a conscientização de todos, né? E da pessoa saber que, se ela sair daqui de Carazinho para comprar fogos em outra cidade, o risco que ela está correndo é enorme, né? De sofrer um acidente e ter uma big explosão dentro do carro, alguma coisa assim, né? Colocar em risco tanto a própria vida quanto a vida de outros, né? Mas que ele pudesse assim expor um pouco mais da tendência de agora e daqui os próximos 2, 3, 4, 5 anos, né? Que a gente possa saber assim o que poderia nos orientar quanto à questão. Só para clarear ali, Franciele, a dos canudinhos já está aprovada a lei, 180 dias é o prazo para começar a vigorar, começa agora em julho. A questão da lei municipal, da minha autoria, que proíbe o uso de canudinhos plásticos. Então, já existe em Carazinho também. Até nós das associações de proteção aos animais, a gente faz algumas coletas, né? Provavelmente a gente venha a coletar canudinhos enquanto são usados. As tampinhas plásticas a gente recolhe e depois são separadas, são vendidas, porque elas têm um alto valor de plástico, né? E são pequenas para armazenamento e são grandes poluentes, né? Então, é uma coisa que, se a gente for pensar, o ano passado a gente não tinha essa consciência. E hoje, agora, a gente tem, e a gente trabalha para tentar reverter isso, né? Cada um fazendo um pouco, o resultado, no fim, é bem grande. Gilson, posso Pode só se pronunciar. complementar Sim. o depoimento da minha colega aqui da causa? Com certeza, eu também gostaria, acho que todos nós gostaríamos que a conscientização, apenas a conscientização, servisse justamente como um fator preponderante para essa mudança, para essa transição na questão da utilização de fogos com estampido ou sem estampido. Eu acredito que, se houvesse, de fato, esta conscientização, seria excelente, é a melhor maneira realmente. O que eu penso, e o vereador Tomate acredito que da mesma forma, é quanto à eficácia, né? Que justamente essa questão de estabelecer horários
teria pouca efetividade, seria mais um pedaço de papel sem aplicabilidade nenhuma na nossa comunidade. Pois como é que nós vamos ter órgãos de fiscalização de prontidão exatamente, muito bem, agora são 20 horas, vamos ficar de prontidão porque alguém vai soltar um foguete daqui a pouco. E onde que vai ser? Não sei, acho que um fica na Vila Rica, outro... Não há efetividade. Então, essa questão quanto à comercialização que eu expus é justamente quanto à eficácia do projeto. Mas eu concordo e penso também que a conscientização, a orientação seria, sem sombra de dúvidas, a melhor forma de se trabalhar, né, em restrição ao uso, né, desse tipo de fogos, enfim. Acredito que então devamos repensar, estudar e achar a melhor maneira de que trabalhamos progressivamente através de uma compra gradativa, então, né, através da conscientização, nós irmos reduzindo esses números até chegar a um ponto que seria o ideal de não existir mais a soltura desses tipos de fogos, né? Eu acredito que devamos sentar ainda mais vezes, conversar, talvez, para encontrar a alternativa que, de fato, seja boa para todos os segmentos, enfim, mas que também traga eficácia ao projeto, né? Perfeito. Antes de... Acho que a Vera vai querer falar também. Vera, por favor. Guilherme quer se pronunciar para responder ao questionamento da Franciele? Eu gostaria, depois da condução, Gilson, que a gente pudesse ouvir vocês sobre todos esses pontos, né? Como que vocês que estão hoje aqui presentes na audiência pública visualizam essa questão, para a gente poder também sair daqui com uma posição da audiência. Então, boa noite. Meu nome é Vera Sucal e eu gostaria de dizer que eu não vejo como uma restrição seria eficaz. Porque eu não posso dizer para os meus cachorros, eu não posso dizer para um autista, olha, agora não é hora de você sentir dor, porque vão ter rojões, né? Não existe essa possibilidade, né? Uma pessoa que tem um autista em casa, então, às 7 horas da noite, vão soltar rojões. Nessas 7 horas, eu vou levar meus filhos embora de Carazinho, né? Então, vejo que isso é bem complicado fazer, né? E, realmente, todas essas colocações, eu realmente sou bem a favor na questão que nós temos que realmente terminar com os estampidos, né? Essa é a minha posição. Gostaria também de dizer para o Tomate que aquela proposição de soltar balões também não é viável para o meio ambiente. Obrigado, Vera. Apenas mais alguém? O Guilherme quer responder o questionamento da Franciele. Respondendo a Franciele aqui, a questão de o que eu acho sobre essa venda de fogos, para mim, eu também particularmente gosto muito mais dos fogos coloridos. Tanto é que o meu trabalho que eu faço, eu sou especialista em pirotecnia, tenho carta blaster, tudo, faço queima de fogos, atendo 13, 14 prefeituras, atendo com queima de fogos, com eventos, etc, etc. E particularmente eu acho o estampido muito menos bonito, muito menos chamativo do que o de luzes, correto? A maioria do pessoal bota o estampido no meio justamente para chamar a atenção, para saber onde é que está sendo. Não que só o colorido não enxergaria, mas é justamente para chamar a atenção mesmo. A questão que você falou, que de repente viajar, de comprar em outro lugar, isso aí acontece porque já disseram na minha cara na loja, basta, não vende aqui, eu vou comprar em outro lugar. Então isso vai acontecer, de fato. A questão de dar um acidente, de explodir no carro, como o Tomate sabe, meu pai faleceu em 99 com um acidente que na loja nossa por queimar fogos, etc., que teve um depósito na loja, estava um temporal, um tempo feio, deu uns curtos, umas tomadas que tinha lá, e ocasionou a queima dos fogos, ele ficou lá dentro. Os fogos de artifício, te digo por experiência e por ter já acontecido um acidente na minha família. Eu sou o cara que mais deveria ter medo disso aí. O cara que seria mais cagão para fogos de artifício, digamos assim. Desculpa o palavrear até também. Mas o que acontece? Essas 228 acidentes, etc., e a explosão no carro, tanto colorido, tanto cores, quanto estampido, não estampido, enfim, tamanhos, variedades. Ele não estoura se não tacar fogo. Então, está viajando no carro com uma caixinha de bombinha, com uma bateria, ele não vai queimar se não botar fogo nele. Mesma coisa que uma arma, hoje em dia, não vai matar alguém se não apertar um gatilho. Ela parada, não vai acontecer nada.
Um rojão, se largar em cima de uma mesa, deixar ali no inverno, no verão, que seja, você vai ficar 10 anos em cima e ele não vai explodir. Isso eu digo de experiência. Guilherme, só te interrompendo um pouquinho a questão, só para esclarecer uma dúvida também que eu tenho e acredito que mais pessoas tenham. A umidade a umidade nesses artefatos pode provocar uma queima inadequada, um possível acidente? Se um objeto sofreu umidade, por exemplo, talvez até dentro de um estabelecimento ou na casa, no transporte, enfim, isso altera na... Pólvora é bem simples e curto para você falar. Umedeceu, não vai pegar fogo. Então não tem como ter acidente. O que pode acontecer, vou dar um exemplo, você pegar uma bateria com 4 sequências de fogos, vamos dar um exemplo, e umedeceu 2 sequências de fogos. Lá no final, você começa no começo dela, vai queimar, que quando chegar naquela parte umedecida, ela vai apagar. Ela não vai pegar, não vai queimar, não vai ter explosão, não vai ter impulsão, não vai ter nada. Por questão de ser pólvora, até por cartuchos de arma, etc, etc. Umedeceu, não vai pegar fogo. Ah, mas ela pode estourar por um lado. Não, não pode, ela não vai estourar. Então, assim, para não te dizer 100%, tá? Mas vou te dizer assim, 99% dos acidentes com fogos de artifício é por mau uso, por negligência de quem está usando. O cara está numa festa, num churrasco em casa, está ali tomando cerveja, etc, etc. Vamos soltar um foguete. O cara pega invertido, bota um no meio do outro, enfim. Então é por mau uso. 99% não é por defeito do produto, mas há os casos também que acontece isso aí. Sobre todos os acidentes que teve, até esse último que foi um dos maiores, que repetiu aquela boate Kiss, etc, etc. Onde é que estavam sendo soltos esses fogos? Dentro do local fechado, em cima de um palco, onde não pode soltar. Na verdade, até o pessoal acho que sabia que não podia soltar, mas mesmo assim foram negligentes e soltaram. Então, só deu problema porque não foi soltado corretamente. Você pegar os mesmos fogos e soltar num local aberto, você pode soltar 5.000 caixas de fogo, não vai dar problema. Então, a questão de acidentes e tudo mais é por negligência mesmo, por mau uso. Então, não é eles que são o perigo, digamos assim, de certa forma. É quem está usando. Usado da maneira correta, te digo por mim, eu faço em média, por ano, em torno de 30 a 40 shows de fogos por ano. Datas comemorativas de Natal, de Páscoa, virada de ano, casamentos, festas, etc. Eu não tive nenhum. Eu fiz minha carta bosta e foi em 2012. Fazem 7 anos que eu faço essa área aí. Em 7 anos, de todas as quantidades, todos os modelos, tamanhos, cores, enfim, etc., nunca teve um problema, nada. A não ser algum que, de fato, umedeceu e não queimou. Que eu recolhi, botei dentro do carro e levei embora. Então, sobre a pergunta do que eu quero, do que eu acho, mais ou menos, seria bacana pegar a parte dos fogos coloridos, particularmente eu, porque eu considero mais bonito também. Mas em questão de acidentes e tudo mais, isso aí não é o problema do fogos, isso é da própria pessoa que está soltando. Esse é o ponto de vista que é o que acontece, não é alguém falou, alguém viu, é o que acontece. Então... E outra pergunta, hoje uma pessoa que chega no teu estabelecimento e se interessa pela compra dos fogos com estampido. Alguma vez você já ofereceu a outra alternativa, tentou induzir a pessoa para a compra do outro tipo de artefato sem estampido, apenas com o luminoso? Ou você, quando a pessoa pede, você de pronto atende o desejo da pessoa e oferece aquela alternativa que ela optou? Se alguma vez já aconteceu de você tentar a conscientização e se você obteve sucesso nessa interposição? Isso até eu e até o próprio Fernando aqui pode falar também. 100% de todas as vezes que quem chega comprando fogos de estampido, ou é para um evento do dia, durante o dia, que não tem como enxergar luzes durante o dia, seria só o barulho mesmo, e todas as vezes, até estava comentando com o Fernando, pode dizer também, a gente sempre tenta levar para o lado do cores, luzes. Por quê? Porque agrega maior valor também. Então, sim, eu, pelo menos, particularmente, sempre tento agregar a parte do colorido, por questão de ter uma maior venda de fogos, lucrativamente falando, bem sinceramente dizendo. Mas existem aquelas situações que é como eu te falei antes, de uma inauguração de uma empresa, um evento durante o dia, que o pessoal quer fazer alguma coisa durante o dia e não tem como soltar os coloridos. Então, como é que fica esse tempo atrás foi a Sicredi também, quando abriu a Sicredi nova ali bem na frente da São João, na farmácia. Eles, vamos fazer uma coisa bacana, colorida à noite.
Só que eu perguntei, mas à noite, quem é que vai vir de noite aqui? Ah, ninguém vai vir. Então, vamos fazer durante o dia. Só que durante o dia, botar cores não aparece. Então, é feita a queima de estampidos. Entendi, obrigada. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Franciele. Então, eu peço às demais pessoas que tiver algum questionamento, que surgiu alguma ideia, alguma pergunta, que façam. Presidente, tem um ponto aqui até que a nossa a jornalista Dani aqui comentou que era muito importante. Saiu recentemente, curiosamente até ontem, saiu uma matéria aqui sobre uma decisão, e eu trago isso para a gente poder debater tudo bem certinho, né? Sabemos os caminhos, do Supremo Tribunal Federal, que vai discutir justamente uma lei nesse sentido. Na verdade, é uma lei, agora que não tem exatamente, do município de Itapetininga, interior de São Paulo, que proibiu o uso de fogos de artifício em toda a extensão municipal. E daí o Supremo Tribunal Federal agora vai avaliar se essa é uma lei proporcional ou não. No julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi entendido como válida a lei, ou seja, de acordo com o Tribunal de Justiça, pode proibir, não é desproporcional, mas o STF recepcionou, então, admitiu essa discussão para avaliar a inconstitucionalidade. O que esse ponto é importante? Porque a gente aqui também, como a gente está fazendo leis, a gente sempre busca fazer leis que sejam legais, constitucionais, que não vão trazer problemas futuros, né? Que alguém que descumprir possa eventualmente questionar a própria constitucionalidade da lei, né? Temos aqui advogados, aqui a Caro Arnold, né, que sabe bem disso, dessas questões legais, e que, então, pode trazer um problema futuro nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, né, só um ponto que nós havíamos conversado, que eu colocaria hoje, mas eu gostaria de ver com vocês, e Vera, até rapidamente também, nessa questão de, concordo contigo plenamente, a fiscalização já é difícil sem as restrições de horário, de local. E mais difícil ainda havendo essas restrições. Mas, como eu disse, é que o objetivo da restrição é muito mais de conscientização do que de proibição. Por isso que ela existe. Mas concordo plenamente contigo. Agora eu queria ouvir a opinião de você, se me permite, presidente. Não sei se mais alguém quer se manifestar, senão eu gostaria de pontuar todos esses pontos que nós questionamos, e eu gostaria de ver a posição das pessoas que estão aqui presentes para que a gente pudesse levar uma condução dessa audiência pública. Né? Já ouvimos diversas manifestações do Guilherme, da Fran, da Vera, da outra Fran. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Se não, se possível, eu gostaria de ir por esse outro momento, presidente. Sim, pois não. Boa noite a todos. Eu me chamo Gabriele, eu sou pedagoga e hoje eu venho aqui pelo interesse principalmente da causa animal, mas a minha profissão me faz conhecer a realidade de pessoas com outras necessidades, né? O que acontece? Eu tenho um vizinho que todos os anos era triste, porque dentro de casa já se tornava insuportável ouvir o barulho na virada de ano. E nossas casas, na verdade, nós somos vizinhos de fundos, assim, um muro com a casa do outro. Eu nunca tinha tido problema com animais. Meus gatos sempre aceitaram, embora sejam sensíveis, né? O ouvido do gato é até mais sensível do que o ouvido do cachorro. Bom, de 2 anos para cá, que foi quando eu comecei a atuar mais na causa animal, eu resgatei animais com traumas. Animais que ficaram muito tempo na rua e que sofreram demais. E foi aí que surgiu a minha preocupação, principalmente na virada de ano, porque são animais que têm medo até de chuva e de trovão mais forte. E, para minha surpresa, o meu vizinho, nos últimos 2 anos, optou mais por fogos sem barulho, né? Foi, assim, o barulho era suave, assim, em alguns momentos tinha estampido, né? Em alguns momentos tinha estampido, mas nada que causasse transtorno dentro de casa, assim, foi até uma surpresa, um alívio. E isso me fez me colocar no lugar de uma mãe que tem que controlar uma criança autista. É só
quem está lá para perceber isso, né? Óbvio que existe estoque, depósito, né? As pessoas ainda vão ter que se desfazer, né? Se realmente houver essa proibição, as pessoas ainda vão ter que vender essa mercadoria antes e tudo mais. E isso nos faz pensar que a melhor forma realmente seja a proibição progressiva, né? Até para a gente poder ir analisando como que o pessoal está se comportando, se isso realmente pode acontecer, pode vir a dar certo. Eu, particularmente, acho que a questão dos horários não funciona. A questão da fiscalização também é muito difícil. Mas até porque aí, quando chegar lá, realmente na hora de proibir, a população já vai ter criado uma conscientização e já vai entrar o que o João Pedro fala, da parte pedagógica, de se ir construindo uma nova mentalidade entre as pessoas, né? Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, Gabriele. Mas alguém queira explanar mais alguma situação? Posso caminhar nessa? Coloque a sua explanação por um tempo de 5 minutos para que não se estenda muito, João Pedro. Na realidade, eu não quero explanar, presidente, mas se me permite, como nós discutimos várias coisas aqui, embora seja um projeto, a gente discutiu o uso, a gente discutiu a venda, a gente discutiu o armazenamento, a gente discutiu se a gente coloca algo progressivo, se a gente coloca algo positivo de imediato, eu gostaria de ver da presença de vocês, a gente pudesse fazer rapidamente uma manifestação muito célere, de a gente pontuar e vocês se manifestarem com o braço erguido, uma posição favorável ou contrário. Pode ser? Concordam? Podemos fazer isso? Pode ser. Então, eu gostaria inicialmente, em relação ao uso, se há um entendimento aqui dos presentes por uma proibição, uma restrição e depois uma proibição, ou seja, uma proibição gradativa ou uma imposição de imediato. Eu vou para a primeira opção. Quem aqui prefere a gradativa dos que estão presentes? Bem alto, por favor, só para nós. João, se tu me permite, só dar eu acredito que a gradatividade seria alternativa. Eu acredito até para dar um prazo para se estabelecer uma possível proibição. A minha dúvida quanto a essa gradativa é como vai ser feita essa dosagem. Saber se realmente a conscientização agiu de forma efetiva, se houve uma redução ou se não houve, né? Isso é uma questão também que nós temos que pensar, porque senão nós vamos ficar só na conscientização, e a conscientização não surte efeito, e nós estamos na mesma situação, né? Nós temos que ter uma forma eu penso na efetividade do projeto. Se me permite rapidamente, falando nessa questão de gradativa, o que eu pensei? Ao se falar do uso, uma proibição gradativa seria inicialmente restringida aí, ou por hora, ou por local, ou por os dois. Proibir, por exemplo, inicialmente para o público, depois para o particular, isso seriam graduações, que daí a gente teria que partir para de que forma seria o gradativo. E na venda, aí poderia entrar aquela outra possibilidade, de inicialmente fazer os cartazes, né, colocando das consequências dessa proibição, dessas restrições já existentes, para depois, efetivamente, ir para a venda, proibir a venda como um todo. É isso que eu vejo, né? São duas questões gradativas. Consequências para uso e depois gradativas para venda. Nesse sentido me permite, João, essa gradatividade que você fala, em locais, aí nós vamos dizer o seguinte: pode ir na praça, não pode perto do hospital, pode ir no bairro, não pode ir no centro. Como é que nós vamos colocar isso na lei? Como é que nós vamos fazer essa graduação, gente? A lei, porque o tempo de comercialização, acho que é perfeito, que é o que já foi levantado. Dá um tempo de comercialização, até porque deve ter estoque, deve ter... Como foi feito nos canudinhos de plástico, 180 dias para adaptação. Quer dizer, então, aí sim, agora a gente fazer graduação em locais fere tudo aquilo que foi dito aqui pelo pessoal que diz. Como é que eu vou saber de que nesse horário não vai ter gente doente lá no hospital que estão fazendo uma cirurgia? Como é que eu vou saber de que tem um autista morando logo ali do lado do meu vizinho? Como é que eu vou saber que
eu estou perturbando o sossego das pessoas idosas que têm uma siesta, que vamos dizer assim, entende? Essa graduar, isso é muito difícil, gente. O que pode se graduar é a questão do prazo de adaptação em relação à comercialização, para que não haja prejuízo aos comerciantes, no sentido que tem seus estoques. Mas eu vejo como preocupação como fazer isso na lei. Vai acabar caindo no judiciário, e aí nós podemos perder. Na verdade, Tomate, a previsão nesse sentido, que nem você estava explicando como fazer na lei, está nesse outro substitutivo, impondo uma distância, não fala em local pode, né? Fala onde não pode, que é a distância de alguns locais, sim, onde vai atingir as pessoas mais prejudicadas. Só que de igual, assim, isso que é importante, que eu quero frisar, o objetivo de colocar distâncias de determinados locais é unicamente de conscientização, para as pessoas começarem, ao entenderem a lei, entenderem que não pode ir perto daquilo. Aqui, ó, a fiscalização fica comprometida. Nós temos um especialista aqui, que é o Guilherme, que eu conheço aí, né, que, dependendo da carga que for, pode ser 1.000 metros. Né? Eu prestei serviço militar, fiz até o curso de sargento, era o cabo atirador de obuseiro, e dependendo a carga, isso tu pode estar a 2.000 metros. Sim. Não, mas o que eu estou colocando é a distância do projeto, que o João prevê, assim, a 500 metros do hospital. Podem falar no microfone? Que seja um ano. Como eu digo, João, a conscientização seria, sem sombra de dúvida, a melhor maneira. Mas eu penso na efetividade da lei. Nós vamos conseguir coibir, nós vamos conseguir, com a conscientização, agir? Ótimo, vamos, mas como saberemos se conseguimos? Mas a dúvida também é da efetividade, a minha dúvida, por isso que eu botei essa das alternativas dos raios e tudo mais, é da efetividade e da proibição de tudo também. Apenas o foco, por isso que eu digo, o foco é unicamente de conscientização, você citar os locais, para as pessoas entenderem, porque o que a gente vê principalmente hoje nas redes sociais lá, as pessoas acham que são só os animais, e muitos desvalorizam os animais. Infelizmente, muitos não têm a percepção que o animal é uma vida, que tem que se ter um cuidado, tem que se ter, né, que ele tem sentimentos e tudo mais, que sofre dor. E então a ideia era justamente alertar as pessoas. Não são só os animais, são as pessoas que estão lá no hospital, são os idosos, são as crianças, são os autistas. Esse é o objetivo. Por isso, é o único objetivo de estabelecer raio de distância. João, então eu vou me permita corrigir uma questão aí. Vamos fazer a graduação, mas de acordo com que a lei comporta essa graduação. Quer dizer, do tempo, né, de comercialização, para que não haja prejuízo, mas não podemos limitar o seguinte, que é uma autorização aqui da audiência pública que diz que está autorizada a tantos metros, isso não. Se eu te digo assim, ó, a lei nasce morta, ela nasce com vícios, você sabe que será derrubada no Tribunal de Justiça. Isso qualquer pessoa vai levantar. Por quê? Não, uma associação pode levantar, se houver prejuízo. Eu acho que nós podemos seguir. Queremos de que a lei seja aplicada de forma gradual, com espaço de tempo de adaptação. Isso sim. Agora, determinar locais, metragens, isso eu diria para vocês, não se aplica. Me desculpa, minha área jurídica me permite dizer isso. Não se aplica. Pensei numa outra alternativa, deixa eu até dar uma outra alternativa, talvez seja uma solução nessa questão da conscientização, é impor aumento das multas, Tomate, no caso de serem utilizados dentro dessas distâncias, porque vai atingir justamente as pessoas mais graves. Eu diria assim, a multa, eu vou fechar com o Guilherme e com o pessoal, multar não resolve, senão o trânsito estava resolvido. Não, né? Mas é que abrange as duas se questões. Nós queremos conscientizar, nós não precisamos carregar na multa, João, nós temos que carregar no projeto em si, que a comunidade insira-se a ele e que a própria sociedade, as entidades ajudem a fiscalizar e de que ela nasça com um propósito, de que não nasceu só dos vereadores, mas nasceu de um conjunto de informação e de pessoas que estão dispostas a trabalhar nesse sentido. Então, não é a questão da carga da multa. Se multa resolvesse, esse Brasil estava resolvido. Eu acho que o Guilherme quer... ele estava já faz Guilherme, tempo com... quer passar aqui no microfone, Guilherme? Sim. Boa noite. Quer botar distâncias para poder... Na verdade, eu quero alertar os... onde atinge. Mas é para conscientizar, Tomás.
Boa noite, meu nome é Marina. Eu também sou pedagoga, como a Gabi. Eu concordo com o Tomate quando você diz dessa questão da graduação através do tempo. Porque, por exemplo, onde eu moro no bairro Cantares, não tem nenhuma escola perto da minha casa. Claro, tem creche, mas acredito que não daria essa metragem 500. que você fala. Então, não tem nenhum local que daria dentro dessa tua metragem. Mas eu me incomodo com o barulho. Eu não tenho nenhuma deficiência, né? Não tenho autismo. Claro que eu vim também um pouco pela causa animal também. Tenho a minha cadelinha que se incomoda, né? Mas não tanto por isso. Mas eu também me incomodo. Então, eu vejo assim, tá, mas na minha rua não tem ninguém com deficiência, não tem ninguém idoso, mas as pessoas se incomodam igual com o barulho. Então, a gente não vai proibir, mas aquelas pessoas não gostam. Né? Então, acho que a gente deve pensar no geral, né? Isso. Obrigado, Marina. Só complementar o que a Marina coloca aí. É nesse sentido, eu estou tentando ajudar, né? Não tem que seja o projeto, não é essa a intenção, mas que a gente construa alguma coisa que seja genérica e seja auto-aplicável, porque senão nós vamos esbarrar. Amanhã depois a própria empresa pode se sentir lesada e dizer, não, eu vou propor uma ADIM, que é uma ação direta em constitucionalidade, quando eu sinto que uma lei, né, doutora, não atingiu o seu propósito e fere princípios constitucionais, leis estaduais, leis municipais, etc, etc, e o direito de ir e vir. Então, eu vejo que a gente tem que construir, João, assim, ó, gradativamente a aplicação da lei, mas não estabelecer metragem nem locais. Tá. Eu vou partir, então, justamente para esse questionamento, Tomate. Até acho que não é questão legal, porque a gente vem proteger uma classe específica que é mais atingida. Mas, de certa forma, concordo com vocês. Então, vamos mas só para confirmar a oitiva, né, de vocês. Então, vamos por partes. A graduação, a gradatividade no tocante ao uso, quem é contra? A gradatividade quanto ao uso, que a gente falou na questão perdão, desculpa. A gradatividade quanto ao tempo, né? Nós vamos tratar separadamente. Não seria da aplicação da lei, João? Exatamente. Não, então é isso. Então, tá, não. Aprovar, então, que o pessoal, se assim entenderem, de que a aplicação da lei será de forma gradual, dando espaço de tempo para comercialização, adaptações, conscientizações. Isso. Só de tempo. Tá. É a minha proposta, né? Só de tempo. Não, o que eu penso é o seguinte: nós podemos botar de imediato a proibição para a administração pública. Vocês concordam? Toda ação custeada pela administração pública, entendo que pode ser de imediato. Não, até porque já tem aí sim já a lei para mim tem que ser para todos e não para alguns, João. Quando eu tento que lei se aplica, eu não posso distinguir se é público, se é privado. Se nós queremos a consciência da sociedade, ela tem que ser uma lei genérica que esteja envolvido todos os entes de um município. Mas aí ela não vai ser gradativa, Tomate, ela vai ser só postergada. Não, acho que nós não podemos proibir o executivo. Ele se enquadra na lei. Se nós fizermos uma lei que seja aplicada a todos, não temos que especificar que é o executivo, que é a administração. Acho que nós temos que fazer uma lei para o município, que envolve toda a sociedade como um todo. Entende? Não começando pela administração, pela tua proposta de que, começando pela administração, não tem nada a ver com a administração, nós temos que propor uma lei de que seja para a sociedade como um todo e para o município. Mas aí toda a sua base territorial, na sua área, né? Então, a lei seria para todos. Qual se enquadra o município, que não é um ente se não existir pessoas, né? O município só existe porque existe nós. Tomate, mas aí nós não estaremos fazendo algo gradativo, nós simplesmente estaríamos prorrogando o início de vigência. O que eu iria propor, a questão da gradatividade, é de você tratar, por exemplo, para iniciar os efeitos da lei, se estabelecer um prazo, como, por exemplo, 60 dias. Aí, dentro desses 60 dias, tu pode estabelecer algumas condições. No caso da venda, pode-se trabalhar na questão dos cartazes de conscientização. Aí vai lá o comércio do Guilherme, vai ter um prazo, que pode ser dado de 6 meses, que você vai trabalhando a conscientização dos seus clientes. Passado esse prazo, você proíbe tudo.
do que tu... Para proibir tudo, ou seja, daí sem trabalhar nessa questão de divulgação. Cara, pode ver. Só para explicar para vocês, é que se vocês alguém pudesse falar no microfone, mas só para vocês entenderem o que é a proposta nesse caso da venda, é de que seja divulgado, seja trabalhado na hora da venda, que a pessoa prefira os fogos artifícios visuais, explicando as consequências, explicando que tem essa lei que vai proibir, essa é a ideia. Agora, o que vocês estão falando para proibir tudo dentro de um prazo, daí nem isso entraria em discussão. Ou, eventualmente... Exato, não, mas é exatamente isso que a gente quer fazer, a proibição em tanto tempo. Só que, obviamente, ele vai ter que ter um prazo para confeccionar os cartazes, para iniciar esses efeitos. Por isso que eu trabalho em tanto tempo para poder iniciar os efeitos da lei, que é o início da vigência da lei, e aí, no caso, Guilherme lá tem o seu comércio, ele teria que ter cartazes a partir do início dessa vigência, trabalhando a conscientização, e depois de tanto tempo, inicia a proibição total de venda e de uso. Não, mas a ideia é que você tenha esse período de transição, a gradação. Não. É. Tá. Deixa eu dizer. Se ele põe mais um prazo, propõe mais um, se ele quer mais um, se ele entende que é preciso mais um prazo. Não, 6 meses é bom. É. Pessoal, uma questão de ordem. Acho que nós não vamos chegar a um consenso. Eu acho que cada um tem sua proposta, seu pensamento. Então, acho que vocês poderiam trazer até a Câmara de Vereadores um ofício, alguma coisa. Para que... Posso, presidente? Para encaminhamento, então, eu vou sugerir, né, de que parte das entidades protetoras de animais e demais entidades, então, que seja oficiado pela comissão, um ofício a cada entidade, para que se manifeste e apresente sugestões, no sentido, após a audiência pública, tanto quanto aos donos dos estabelecimentos que coloquem sua posição no papel e que apresente sugestões do projeto. Eu acho que fica mais tranquilo do que nós fazermos um debate, porque senão nós vamos acabar se atritando, né? Não vai levar a lugar nenhum, que o objetivo da audiência pública é trabalhar a consciência e a educação de todos, e nós precisamos nesse sentido. Então, para encaminhamento, eu sugiro de que parta da comissão ofício às entidades, né? Não só que estão aqui, mas todas, e que tem um prazo aí de 20 dias, aí, nós podemos aguardar, tem, sabe, 30 dias, não há problema nenhum, não é sangria desatada, não vai resolver o problema amanhã, mas que a gente possa fazer esse encaminhamento e que as entidades e as pessoas possam se manifestar a título de pessoa jurídica, empresas, de entidades e as pessoas que entendam na área jurídica também de apresentar sugestões ao presente projeto de lei, que deve, como eu digo, tem que partir de todos. Não basta partir do Tomate, do João, não, tem que partir de todos. Ou a gente começa essa consciência e essa ideia de que nós temos que nos conscientizar, parte de nós também a iniciativa, gente. As coisas só acontecem se a sociedade participar. Senão é mais uma lei que se cria no tempo e no espaço. Obrigado. Para concluir, em nome do colega. Presidente, até a sugestão muito bem-vinda aqui do colega Rafael. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um prazo, porque também o mais importante é a gente discutir bem, chegar a uma melhor solução. Esse projeto hoje está na nossa Comissão de Interesses Difusos Coletivos e vamos dar um prazo de 10 dias, ou de... Não, a próxima reunião é 7 dias, vamos reduzir o prazo de vocês. 7 dias para que vocês possam dar sugestões até a próxima quarta-feira de manhã, que é à tarde, daí nós já podemos apreciar. Eu colocaria 30 dias, João Pedro, para que o pessoal se reunisse com as entidades, fizesse alguma reunião para chegar a um denominador comum mais próximo. Perdão, presidente, mas é que já foram oficiadas as entidades. Não, mas a audiência pública está aqui para deliberar, João. Não, vamos tentar mais uma vez.
Democracia é isso. Nós Qual é a temos que opinião de aprender vocês? com- Vocês Minha preferiam Bom, 30 não, dias para 30 dias? 15 dias é mais do pedido de informação. Ouvidoria, Dani. Pode se pronunciar através da ouvidoria? Pode, né? Sim. 15 dias é mais do pedido de informação. Não tem... Colocamos 15 dias, pessoal? Tá bom. 15, tá bom? Através da ouvidoria, vocês querem esclarecer alguma coisa, explanar? Está aberto para todos. E ficam todos convidados a falar com as outras pessoas, porque nem todos vão ter a percepção do que está sendo discutido, né? Quem vê daqui a pouco só título, que nem o Tomate sempre fala das matérias, né? Vai ver, proibição, sim ou não? Não vem tudo isso que a gente está tentando conduzir para que haja o melhor resultado possível. Então, né, vocês como estão aqui presentes, novamente muito obrigado de minha parte, né? Sei que o presidente vai encerrar e agradecendo a todos, mas desde já quero agradecer por terem vindo, porque foi de muita valia, muito importante os posicionamentos e opiniões de vocês. Acredito que a gente sai daqui mais próximo, né? Sei que temos aqui o Guilherme, por exemplo, que é contrário à proibição, mas a gente vê que hoje é uma tendência, né, Guilherme? Mas que a gente possa fazer isso da melhor forma, que vai ter a maior efetividade. Daqui a pouco, né, já caminhamos para essa questão de gradatividade na questão da venda. E então a gente fica esperando a opinião de vocês para que a gente possa avaliar, inclusive, os prazos, né? Quanto tempo vai ter para ficar, daqui a pouco, trabalhando conscientização antes de proibir? Só Quanto para tempo vai chegar para concluir, proibir e nobre assim por colega. diante. Então, novamente, muito obrigado a todos e uma boa noite. Então, pessoal, eu peço a todos vocês que também procurem os outros vereadores, se alguém tem uma afinidade maior, que coloque suas ideias para eles, que eles possam trazer até a Câmara de Vereadores e colocar para a comissão, ou até para os vereadores que elaboraram esse projeto, para que a gente chegue a um acordo comum para esse projeto. Então, precisamos da opinião de todos e espero que todos tenham entendido um pouco desse projeto e agradeço a presença de todos e que todos fiquem com Deus, pessoal. À disposição, né, para depois. Com certeza.